Para a nossa próxima palestra, teremos o tema Práticas de Governança, Riscos e Conformidade, GRC, criando valor para a Chesf. Convidamos a senhora Karen Priston, Superintendente de Riscos, Conformidade e Segurança da Informação. Graduada em Administração de Empresas, com MBA em Gestão Empresarial e MBA em Gestão para Excelência, exerce atualmente a função de Superintendente de Riscos, Conformidade e Segurança da Informação, tendo coordenado a implantação do Programa de Integridade na Chesf. Convidamos também o senhor Domingos Sávio Moraes, gerente do Departamento de Segurança da Informação. Engenheiro eletrônico, MBA em Gestão para Excelência, 10 anos de experiência em gestão de infraestrutura de TI e segurança da informação. Atualmente é gerente do Departamento de Segurança da Informação, DPO, da Chesf, encarregado de proteção de dados. Com a palavra, os nossos palestrantes. Bom dia, muito bom dia a todos que nos assistem. É um grande prazer participar desse evento tão importante para a Chesf, onde teremos a oportunidade de abordar temas tão diversos, seja de teor mais técnico ou referentes a práticas de gestão, como é o caso dessa nossa palestra hoje. Então, junto com o Domingos Sávio, nós vamos abordar instrumentos de gestão que são elementos-chave para uma boa governança, aplicáveis a qualquer tipo de empresa. Vamos começar, então, conceituando o que é GRC, o que significa essa sigla. Então, o GRC é uma junção dos termos governança, riscos e compliance, ou conformidade, e representa uma tendência de integração das áreas de conhecimento de governança corporativa, gestão de riscos e práticas de gestoria e controles, visando garantir a conformidade com leis, regulamentos e padrões, bem como contribuir para o alcance dos objetivos estratégicos e para a criação de valor para a organização. Então, observem que, ao mesmo tempo que todas essas práticas de GRC, elas estão relacionadas ao atendimento de requisitos, de legislação, de padrões, a que toda empresa está sujeita, e a gente precisa assegurar essa conformidade, ao mesmo tempo está relacionado a gerir riscos para alcançar resultados. Então, sempre pensando na perenidade da organização, na sustentabilidade empresarial. Então, o que vamos abordar hoje aqui numa fala para vocês, a gente vai tangenciar esses diversos temas que estão integrados. Não é nossa intenção aprofundar cada um deles, porque cada tema desse se desdobra numa série de práticas, de detalhamentos, que o objetivo não é esse aqui hoje, mas sim mostrar que todos esses temas estão integrados na gestão da Chesf e como olhá-los de uma forma integrada, isso ajuda e traz benefícios para a companhia. Então, vamos falar de governança corporativa no contexto amplo, de gestão de riscos, programa de integridade, controles internos e como isso está ligado a uma certificação SOX, além do contexto mais geral de segurança da informação e segurança de dados. Inicialmente, é importante a gente destacar como esse tema GRC está presente no planejamento da nossa holding Eletrobras e da própria Chesf. Então, no planejamento de longo prazo da Eletrobras, tem uma diretriz específica para atingimento da excelência em GRC. Essa diretriz ela se desdobra em 3 objetivos estratégicos específicos que visam assegurar competência robusta em gestão de riscos e controles internos, desenvolver a governança conforme padrões internacionais, benchmarks internacionais e constituir relacionamentos transparentes com os nossos stakeholders. E da mesma forma, quando olhamos o mapa estratégico Chesf de longo prazo, que é um mapa construído no modelo BSC de 4 perspectivas, quando olhamos para a perspectiva de capacidade institucional, nós temos um bloco de objetivos estratégicos diretamente relacionados à governança e gestão. Então, aprimorar a gestão de riscos, a conformidade dos processos é parte dos objetivos da Chesf, que está totalmente alinhado tanto com a nossa holding quanto com as boas práticas de mercado também. Então, trazendo um pouco do conceito de governança corporativa, o IBGC, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, ele define como um sistema pelo qual as empresas e demais organizações são dirigidas, monitoradas e incentivadas, envolvendo os relacionamentos entre sócios, conselho, diretoria, órgãos de fiscalização e demais partes interessadas. E destaca ainda que essas boas práticas de governança, elas convergem em princípios básicos e recomendações objetivas, alinhando interesses com a finalidade de
preservar e otimizar o valor econômico de longo prazo da organização. Ou seja, mais uma vez, estamos falando aqui de longevidade, de perenidade. Então, aplicar essas melhores práticas ajuda a empresa a adquirir uma solidez na sua gestão, na sua governança corporativa. O próprio IBGC ele preconiza uma série de recomendações no seu Código de Melhores Práticas de Governança que tem a ver com a construção dos papéis desses agentes de governança, de como ter decisões bem estruturadas, bem documentadas, que essas decisões sejam baseadas em critérios éticos de integridade, alinhada com a estratégia, com o apetite a risco da organização, ter um sistema de conformidade e compliance bem instituído, ter a avaliação dos diretores, conselheiros, comitês de auditoria que façam uma supervisão de todo esse processo. Então, todos esses elementos eles estão presentes na gestão da CHESF, na gestão da Eletrobras, de uma forma muito sólida, né, que vem sendo já construída e aprimorada há vários anos. Olhando essa figura aqui na direita, a gente verifica, né, que os princípios básicos da governança corporativa são a transparência, a equidade, a prestação de contas e a responsabilidade corporativa. Então, é com base nesses princípios que se constroem os pilares da governança, né, com o relacionamento entre todos esses agentes, sócios, conselhos, diretoria, auditoria independente, e sempre com base em critérios de conduta, né, e de evitar situações de conflito de interesses, né, que possam afetar a boa governança. Então, colocado esse contexto, né, da governança corporativa, é importante também entender qual o papel desses órgãos de governança no modelo de gestão de riscos e controles internos. Então, esse modelo das 3 linhas, né, que é o modelo do Instituto de Auditores Internos, também chamada 3 linhas de defesa, né, mas mais recentemente tem sido comumente referida só como as 3 linhas, ela mostra como a governança tem um papel fundamental na gestão de riscos, colocando orientações, delegando, fornecendo recursos, né, fornecendo supervisão sobre essas atividades em relação à gestão e como esse papel precisa ser exercido por 3 linhas principais, né? A primeira linha de defesa, que a gente chama, a primeira linha, simplesmente, são as áreas de negócio, as áreas que estão ali provendo produtos e serviços aos clientes e gerenciando riscos, porque as áreas são responsáveis por conhecer seus processos, seus controles internos e fazer a gestão do risco no dia a dia do seu processo. E daí a gente entra com os papéis da segunda linha. A segunda linha é onde estão inseridas atividades de gestão de riscos, de compliance, de segurança da informação. São atividades que dão apoio metodológico, né, que fazem monitoramento, fazem questionamentos em relação à gestão de riscos. Então, é um papel de ajuda à primeira linha. É um papel que vai trazer também para a alta administração uma visão integrada de todos os riscos da empresa, de como eles estão sendo geridos, de quais são os riscos que têm uma maior exposição. Então, o papel da segunda linha é fazer essa integração, não só entre a primeira linha e a alta gestão, mas também em relação à terceira linha, que a gente chama, que é a auditoria interna. A auditoria interna, ela promove uma avaliação independente sobre as questões relativas aos atingimentos dos objetivos da organização, ela verifica a conformidade dos processos, verifica se aqueles controles desenhados estão sendo executados de forma adequada. Então, esse modelo, ele pressupõe uma integração muito forte, né? Uma integração entre as 3 linhas e preparando a organização para atender os prestadores externos de avaliação. Então, auditoria independente, sejam órgãos de controle, né, que sempre precisam também avaliar o desempenho da organização. Quando nós temos um sistema que internamente funciona bem para gerir riscos, gerir controles, a empresa se torna mais preparada para atender a esses requisitos externos, né? Então, esse é o modelo que hoje funciona na Eletrobras. Aqui na CHESF nós temos uma estrutura de superintendência de conformidade, risco e segurança da informação, que é exatamente esse papel da segunda linha, e trabalhamos muito em parceria com a primeira linha para desenvolver todas as atividades de gestão de riscos. E como funciona especificamente, né, esse papel da segunda linha, essa atividade da segunda linha na CHESF? Então, inicialmente é importante colocar que todo o trabalho é balizado, né, pela política de gestão de riscos das empresas Eletrobras. Essa é uma política única para todo o grupo, uma política que está instituída já há cerca de 10 anos, então ela sempre vem evoluindo, estamos na 5ª versão dessa política, e é uma política que traz, né, as melhores práticas de mercado, que usa como referência as melhores práticas de mercado. Nós temos uma norma
a ISO 31000, que ela traz as principais etapas de uma boa gestão de riscos, que vai desde a identificação, análise, tratamento, comunicação e monitoramento desses riscos. Então, isso está incorporado na nossa política, assim como os modelos do COSO, né? O COSO é uma entidade, né, privada que preconiza também diversas recomendações, que construiu, elaborou modelos de gestão de riscos e de controles internos que são mundialmente utilizados. Então, o COSO ERM, que está aqui do lado esquerdo, é um formato, né, de gestão de riscos que ele pressupõe também o alinhamento com a estratégia. Então, o propósito maior de termos uma boa gestão de riscos é assegurar o atingimento de objetivos estratégicos, então isso precisa estar sempre muito bem vinculado à estratégia da organização. E olhando também o modelo do COSO de controles internos, né, ele também traz todas as diretrizes de como construir um ambiente de controles adequado, como desenvolver atividades de controles que sejam adequadas para a organização. Então, nós vemos que o controle interno está dentro da gestão de riscos, né, na medida que ele serve para mitigar os riscos identificados, e a gestão de riscos, ela integra a governança, né, a partir do momento que ela alimenta o processo decisório, trazendo elementos para a governança avaliar em relação à exposição de riscos. E aqui eu vou tentar resumir para vocês, assim, na prática, né, como se dá na CHESP todo o processo de gestão de riscos no dia a dia, né, como é que isso é feito. Então, assim, para ilustrar, né, que a gente coloca alguns exemplos de categorias, né, e os pilares da nossa matriz de risco corporativa. Nossa matriz é formada por 4 pilares: pilar de negócio, financeiro, operacional e conformidade, e dentro de cada pilar nós temos as categorias de riscos, e dentro dessas categorias desdobramos, então, o que chamamos de eventos de risco, né, os riscos propriamente ditos. Então, dentro da categoria geração, dentro de negócio, nós verificamos ali o risco de obras em geração, o risco de operação e manutenção na geração, o risco de regulação voltado à geração, e por aí vai. Quer dizer, ele se desdobra em cerca de 30 eventos de risco, que dá uma visão corporativa de todos os riscos a que a organização está exposta. E a partir do gerenciamento dessa matriz, nós trazemos os resultados que são reportados para a alta administração. Então, essa avaliação, essa identificação dos riscos numa matriz, né, ela promove a possibilidade de a gente trabalhar como segunda linha de defesa, trabalhar com a primeira linha, que são os gestores dos processos, e fazer essa avaliação. Uma vez feita essa avaliação, que é desdobrada em fatores de risco, em controles existentes, né, em controles adicionais com plano de ação que possa ser colocado, nós chegamos a um resultado de exposição de cada um desses riscos, que são apresentados no mapa de risco, também chamado mapa de calor, né, o heat map, onde é possível verificar que alguns riscos têm um nível de exposição menor, né, seja porque tem um impacto menor, né, ou a probabilidade de materialização também seja menor, ou ele pode estar nesse nível mais aí no laranja, no vermelho, que é um nível de exposição alto ou crítico. Né? Isso porque, às vezes, você trata um risco cuja materialização pode significar um impacto grande para a empresa, né? Então eles têm que estar com um olhar mais prioritário. Então esse resultado ele é sempre gerido de forma contínua, né, pela área de risco, em conjunto com as áreas de negócio na primeira linha, e também reportados para a alta administração, que faz toda a supervisão do processo. Então, assim, em torno, né, de todo esse gerenciamento de risco com base na matriz corporativa, a gente tem também uma série de iniciativas na empresa que é importante destacar, né, e elementos-chave para essa gestão de risco funcionar, que são, primeiro, a responsabilidade da alta administração. Isso é algo que está preconizado nas melhores práticas, que está muito claro na nossa política de risco interna aqui na CHESP, e que na prática é feito, né? A gente tem reportes regulares para a alta administração, para o Conselho Fiscal, para o Conselho de Administração e Diretoria. Então, esses órgãos, eles exercem o seu papel de supervisão e de orientação. Temos também riscos analisados dentro do nosso plano de negócios e gestão. É o PNG, que é atualizado a cada ano, ele tem um horizonte de 5 anos, ele está alinhado com o planejamento estratégico de longo prazo, e ele tem um capítulo ali de gestão de riscos, onde se pretende, onde se coloca, né, as principais situações que poderiam prejudicar o atingimento daqueles objetivos. Temos também uma auditoria baseada em riscos. Então, a auditoria interna da CHESP hoje, que é aquela terceira linha, né, que eu expliquei, ela tem uma integração muito grande com a área de riscos e faz todo o seu planejamento anual dos seus trabalhos com base nesse resultado de riscos. Então, sempre que você tem um risco com maior exposição, ele vai ter um olhar um pouco diferenciado, né, e uma
uma prioridade maior para ter um trabalho de auditoria feito. Então, esse trabalho de auditoria baseado em risco, ele tem se consolidado também nos últimos anos e é feito dessa forma hoje em todas as empresas Eletrobras. Temos análise de risco de novos empreendimentos, aí a área de engenharia, que faz um levantamento detalhado para cada novo empreendimento, né, novo projeto de engenharia ser feito. Temos a matriz de riscos em contratações, é algo que está previsto também no nosso regulamento de licitações de contratos, previsto na lei das estatais também, que dá uma segurança maior também para determinados tipos de contratação. Parecer de risco no processo decisório, então cada vez mais, a partir do momento que há temas estratégicos sendo tratados pelo Conselho, o Conselho tem exigido que a área de risco trabalhe junto à primeira linha para produzir um parecer de risco que mostre as vantagens e desvantagens de seguir com aquela decisão. Então é algo que vem amadurecendo também e contribui muito para esse processo. Ferramenta de GRC, né? Nós temos no SAP uma ferramenta de GRC em implantação na empresa, já começamos a utilizar, e isso vai dar um salto de qualidade muito grande também, que vai permitir um monitoramento muito mais efetivo da gestão de riscos, né? Então todos esses elementos contribuem, né, para que a gestão de risco ela amadureça, né? Temos indicadores chaves que a gente tem procurado também para cada risco definir, indicadores de acompanhamento, indicador do próprio nível de maturidade e gestão de riscos, é uma avaliação que estamos fazendo pela primeira vez este ano, né, junto com todas as empresas também, algo que é um indicador que está dentro do nosso planejamento, e com essa possibilidade de verificar o nível em que estamos, nível de governança, de estratégia, de processo, de cultura em gestão de riscos, temos condições de planejar ações de melhoria também. Nosso próprio programa de integridade, eu vou falar um pouco mais à frente, né, o detalhamento desse programa, ele já é um outro arcabouço de uma gestão de risco específica de fraude e corrupção, de integridade, né, que se abre numa série de ações também, né, e planos de contingência, de emergência que nós temos também para as instalações da CHESP, tudo isso faz parte desse arcabouço de gestão de risco, exercido tanto pela primeira linha de defesa, ou seja, aquelas áreas que estão ali na linha de frente gerindo esses riscos, como também com esse monitoramento da segunda linha. E aí, trazendo um pouco, né, dentro ainda desse contexto de risco, nós já vimos que controles internos faz parte da gestão de risco. A gente precisa estabelecer controles para ter uma gestão de risco eficaz, né? E aqui eu trago um recorte específico de alguns controles que são exercidos, né, com um objetivo específico de atender requisitos da certificação SOX. Então, o que é a certificação SOX? É um processo que precisa ser atendido por empresas que possuem ações negociadas na Bolsa de Nova York, como é o caso da nossa holding Eletrobras, e aí suas subsidiárias, como é o caso da CHESP, também precisam estar aderentes a essa lei. A lei americana, a Sarbanes-Oxley, né, ela foi criada por esses dois congressistas em 2002, portanto, uma lei que já tem quase 20 anos, né, e foi fruto, né, ela foi decorrente de vários escândalos financeiros que ocorreram na época nos Estados Unidos e que demonstraram fraudes em demonstrações contábeis. Então, se criou um rigor muito maior em determinados controles internos para garantir a confiabilidade dessas demonstrações financeiras. Então, a Eletrobras possuir essas ações negociadas na Bolsa de Nova York, ela precisa anualmente reportar o seu ambiente de controles internos. E isso inclui suas controladas, inclui a CHESP, assim como outras empresas do grupo. Isso significa que é preciso reportar nesse relatório quaisquer deficiências mais significativas que sejam identificadas pelas auditorias. E com esse processo todo, que é importante colocar, é que o atendimento a esses requisitos da certificação SOX, ele assegura a maior confiabilidade dos controles internos nas empresas, porque você tem a aplicação de critérios muito específicos de segregação de função, né, de revisão gerencial, de integridade das informações, garantir a integridade das informações, e isso ajuda para que nós tenhamos um ambiente de controles internos fortalecido a cada ano. Tá? Então, essa certificação SOX é algo que a CHESP participa a cada ano e vem nos ajudando a aprimorar nosso ambiente de controle, né, e dar essa confiabilidade ao mercado também, por estarmos aderentes à certificação SOX. Bom, partindo agora, pessoal, para mostrar um pouco do nosso programa de integridade, né, como eu falei, a gente ainda aqui continua no arcabouço de gestão de riscos, né, falando aqui do risco de conformidade, né, de integridade, ligado aí à lei anticorrupção, né. Esse é o desenho do nosso programa de integridade, também chamado Programa Eletrobras 5 Dimensões. Ele foi estruturado dessa forma desde 2016, portanto já há 5 anos, e embora seja decorrente, né, de requisitos que foram colocados pela lei anticorrupção e seu decreto regulamentador, né, também
também existem requisitos na lei das estatais e guias da CGU que fazem para empresas estatais. O programa Integridade hoje ele é buscado por todas as grandes empresas, né, que querem ter uma gestão baseada na ética e na integridade. Então, nosso programa é dividido em 5 dimensões, onde a primeira delas está ligada ao desenvolvimento do ambiente de gestão do programa, ou seja, o apoio da alta administração, o patrocínio da alta administração, que é fundamental para esse processo, ele precisa estar presente, isso na prática ocorre na CHESP, com todo um acompanhamento através de reportes que são feitos para a diretoria, para o conselho. Temos uma comissão diretiva de compliance, que é formada por todas as empresas, as áreas de integridade das empresas do grupo, que promovem o alinhamento de práticas. Temos uma análise periódica de riscos, então aí a gente aplica com aquela metodologia que eu falei aplicada para riscos corporativos, nós fazemos também especificamente para o risco de fraude e corrupção. Levantamos quaisquer fatores de risco, quaisquer atividades que sejam mais vulneráveis a esse risco e fazemos todo um desenho de controles também. Na dimensão 3, estruturação e implantação de políticas e procedimentos, é todo o arcabouço de regulamentos, de diretrizes que vem no Código de Ética, o Código de Conduta Ética e Integridade nosso também tem uma maturidade já muito grande do Código Único das Empresas, políticas anticorrupção, de conflito de interesses, tudo isso também políticas disponíveis no nosso site e procedimentos diversos de background check, de diligence que são aplicados. O pilar de comunicação, a dimensão de comunicação e treinamento é fundamental. Temos um programa de capacitação e de comunicação muito robusto e aplicado para vários segmentos, público interno e também ações de sensibilização para o nosso público externo e a dimensão, por fim, de monitoramento, que aí nós temos vários mecanismos, como um canal de denúncias único, independente, que permite captar possíveis situações de irregularidade que são devidamente tratadas por um comitê do sistema de integridade, coordenado na holding, com participação das empresas. Então, isso garante também um insumo para a melhoria de processos. Temos uma política de consequências também para assegurar a responsabilização nos casos necessários e as próprias auditorias internas da CGU, que permite fazer com que tenhamos um feedback do que precisa ser melhorado no nosso programa. Então, em termos resumidos, assim como funciona toda a administração, a gestão desse programa e que vem realmente se tornando cada vez mais robusto ao longo dos anos. E aqui, só para finalizar sobre esse programa, a gente coloca que a avaliação de integridade de terceiros, que faz parte da terceira dimensão do programa, de estruturar políticas e procedimentos, é algo que também vem crescendo e é importante mostrar como isso contribui para a imagem da empresa, para a criação de valor, na medida que nós construímos relacionamentos baseados na ética e integridade, e hoje nós fazemos avaliação de integridade de todos esses segmentos, fornecedores, empresas patrocinadas, que assinam convênio com a CHESP, que assinam projetos de P&D. Então, qual é o intuito disso? O intuito é conhecermos os nossos terceiros, é ter maior segurança nesse processo de contratação, evitar a contratação de empresas com impedimentos legais e aprimorar, de forma geral, os mecanismos aí de gestão e monitoramento de terceiros. Fazemos uma due diligence, que quando o fornecedor informa os dados que são importantes para nós conhecermos e avaliarmos. Temos ferramentas hoje implantadas na empresa de background check que verificam os antecedentes e emitimos um parecer de integridade para a área requisitante que vai permitir um plano de ação para monitoramento de acordo com o nível de risco desse terceiro. E passando agora para um tema também, que está dentro da gestão de riscos e que é um tema cada vez mais estratégico, cada vez mais, tem um foco cada vez maior das empresas, em qualquer pesquisa que se faça hoje, com grandes empresas, sobre riscos emergentes, risco da segurança da informação, de ataques cibernéticos, de vazamento de dados, é algo que realmente é ressaltado por todas as empresas. Então, aqui na CHESP nós temos um trabalho importante que está sendo feito também, tanto pela primeira linha, quanto pela segunda linha, que aí está localizada aqui nessa nossa área, nessa superintendência, e aí eu vou passar a palavra para aqui Domingos Sávio, e posso explicar um pouco melhor o funcionamento de todo esse processo, da segurança de informação no contexto geral e de como a gente está cuidando também da privacidade de dados, que todos sabemos que tem a lei aí de proteção de dados, Lei Geral de Proteção de Dados, que já está em vigor no Brasil e que uma série de adaptações tiveram que ser feitas também aqui na CHESP. Então, Sávio, passo para você a palavra para explicar esse tema. Ok, boa tarde aí a todos, tá? Como o Karen falou aí também, a gente tem um tema forte aí dentro da superintendência, que é a segurança da informação. Ela está estruturada,
Primeiramente, tem um comitê de segurança da informação das empresas Eletrobras, né, que faz parte desse processo aí de segurança. Hoje as empresas trabalham em conjunto, né, principalmente depois da instância única do SAP. Então, todo o arcabouço, existe comunicação entre as empresas, então é necessário que todas as empresas atuem em conjunto, né, com a parte de segurança da informação. Dentro da Chess, nós temos um comitê, né, de segurança da informação interno na Chess, onde existem representantes aí de vários macroprocessos da empresa, tá, que é responsável por aprovar planejamentos, né, apoiar na execução, apoiar também na questão de tratamento de incidentes. Tá. E temos dentro do departamento, né, a gente trabalha, como o Karen já colocou, numa segunda linha de defesa, né, ela já mostrou que essa é a função da superintendência, é trabalhar na segunda linha de defesa. Então, nós temos a finalidade aí de operar na parte de governança da segurança da informação, né, na governança da privacidade de dados. Tá? Atuamos junto com a Eletrobras e com as áreas de primeira linha de defesa no planejamento estratégico, né, estabelecendo também políticas e regulamentos. E na primeira linha de defesa existe, né, o trabalho que é efetuado em segurança cibernética pela área de TI e pela área de tecnologia operacional da empresa. Então, esse seria o arcabouço, né, da segurança da informação, de como está estruturado, né, dentro da Chess. Eu vou falar agora um pouco, tá, sobre a questão da governança e privacidade. Então, Karen já falou bastante aí sobre a questão de governança, né, e aí a gente está falando de um tema novo, né, um tema que é basicamente novo para todas as empresas, né, aqui do Brasil, né, e esse assunto surgiu depois da criação da Lei Geral de Proteção de Dados, né, a LGPD, a Lei 13.709 de 2018, onde as empresas tiveram que se estruturar e se adequar a essa lei. Então, o quesito governança de privacidade vem surgindo depois, né, da lei aqui no Brasil. Então, foi estruturado um GT, né, a gente para fazer, se adequar a isso aí, foi estabelecido um projeto, né, um projeto grande aqui na empresa, e esse projeto ele começou também junto com a holding, onde a holding fez um GT, né, um grupo de trabalho, com todas as empresas do grupo Eletrobras, né, um GT LGPD. Internamente criamos também um GT, né, para tratar do mesmo assunto dentro da Chess, né, descer todo o planejamento. Então, nós estruturamos, junto com várias áreas de negócio da empresa que participaram desse GT, tá? Todos os macroprocessos aí participaram, e nós estruturamos aí um planejamento e verificamos que era necessário realizar uma contratação para nos adequarmos à lei. E pelo porte da empresa, né, pelo tamanho da Chess, não dava para apenas com o pessoal interno, né, sendo principalmente uma questão muito nova, tá, para todos. A gente fez uma contratação, tivemos a contratação de uma empresa especialista, né, que foi a Everest Cybersecurity, e junto já nessa contratação a gente já estabeleceu, né, quais seriam, vamos dizer, as etapas que a gente queria para esse projeto, que era uma etapa de diagnóstico, análise de inventário de dados, elaboração e implantação de um programa de governança, realização de análise de risco, né, do próprio controlador, que seria a Chess, e desenvolver ações educativas. Então, não necessariamente essas etapas elas tinham que vir uma depois da outra, né? Inclusive porque as ações educativas elas começaram até antes, né, em algumas situações, para que os próprios, vamos dizer, gestores, né, os próprios colaboradores participassem e ajudassem, vamos dizer, em toda a fase de diagnóstico, né? Então, a fase diagnóstica foi a fase, vamos dizer, maior, tá? Onde nós tivemos que fazer um levantamento de todas as atividades, né, que tratam dados pessoais na empresa, né, que são os registros de tratamento de dados. Fizemos levantamento de sistemas e processos em cada tratamento desses, fizemos levantamento de contratos, então foi uma parte inteira de levantamentos, né? Depois passamos para estabelecer, junto com a holding, a criação de políticas e normas, elaboramos cláusulas contratuais, né? Fizemos um desenho para a questão do consentimento, né, do titular, solicitação de requisição, né?
de informação e também de consentimento, se necessário. E estabelecemos uma metodologia junto com a empresa, né, contratada, de conformidade contínua, tá? Fizemos análise de risco lá do controlador, tá? E as ações de treinamento, elas foram bastante grandes, tá? E a gente teve uma participação de quase 90% das pessoas. Na própria lei, ela coloca no capítulo 7 a questão da segurança das boas práticas, tá? E na seção 2 sobre as boas práticas e da governança. Então, como estabelecer isso aí dentro da empresa, né? Nós partimos, né, depois do inventário, né, que nós conseguimos fazer, nós identificamos 126, né, atividades, 126 processos que utilizam dados pessoais dentro da empresa. Mas todo o arcabouço desse trabalho ele foi baseado para a gente estabelecer aí, estamos ainda nessa caminhada, estabelecer basicamente a partir dos riscos, tá? Então, nós identificamos os riscos de todo esse trabalho, né, de tudo que estava, e a partir dele é que nós estamos trabalhando para, vamos dizer, atuar nesse modelo, tá? Por quê? Porque a questão dos riscos ela é fundamental, né? É ele que vai balizar primeiro onde é que a gente vai atuar, qual é a prioridade, e também verificar se dá para fazer tudo ou não, né? Porque isso tem um custo para a empresa. Então, em cima dos riscos, a gente identifica a questão da segurança, tá? E onde já existem alguns projetos pela holding, pela própria área de TI, para monitorar e fazer a gestão das vulnerabilidades, tá? Existe um SOC das empresas que está fazendo isso, e essa questão de gestão de vulnerabilidades é importante, porque ela vai balizar o que os softwares, né, o que os aplicativos precisam melhorar para que a gente diminua os riscos, tá? Tem a questão da governança dos dados, que é uma parte extremamente importante, porque ele estabelece políticas e regulamentos, e tem a questão da classificação da informação, que é um projeto que a gente está em andamento aqui dentro da empresa, estamos já perto de finalizar, onde ele vai praticamente obrigar todos os funcionários a pensarem, né, no momento da criação dos documentos, quais seriam, vamos dizer, qual é a classificação daquele documento, né? Isso vai ser importante para depois que nós podemos estabelecer, vamos dizer, regras e também estabelecer controles nesses documentos para protegê-los melhor. Temos a questão da avaliação de impacto, né, e a avaliação dos riscos, que a gente vai ficar fazendo constantemente, e estamos estabelecendo melhorias, né, e controles através de indicadores e avaliação de maturidade do próprio processo de governança. Então, já existe no GovBR vamos dizer, um framework, né, para se fazer essa avaliação de maturidade das empresas, né, o próprio NIST também tem, e aí nós estamos utilizando esses frameworks para avaliar a maturidade, né, e também desenvolver indicadores para a questão do modelo de governança. Então, basicamente, era isso que eu tinha para comentar com vocês, e passo de volta a palavra aí para a Karen para ela finalizar a apresentação. Bom, pessoal, eu acho que, assim, embora o tempo seja curto, né, para abordarmos, assim, mais detalhes, temas tão, assim, robustos, né, e de importância para a gestão da empresa, eu acho que esse nosso principal objetivo foi mostrar, né, quais são os benefícios de um GRC integrado, né, fazê-los entender o que significa realmente GRC, né, esse é um termo que é aplicável, como eu falei, a qualquer tipo de empresa, seja pública ou privada, né, hoje é muito comum nós vermos seminários, congressos de GRC, onde as empresas vão justamente discutir essas melhores práticas, e aí, como vocês viram, assim, tudo gira em torno de gerir riscos, né, riscos de segurança da informação, né, de tratamento de dados, riscos de todas as naturezas operacionais, financeiras que são vistos na empresa, o risco de integridade, né, então é um entendimento normalmente que as pessoas têm, e risco é algo que a possibilidade de algo não dar certo, né, e de fato mas o risco traz também muitas oportunidades, e quando a gente traz para o mundo corporativo, né, essa gestão de risco, ela tem a ver com qualificar, com quantificar e tratar esses riscos, né? Então, a partir do momento que se começa junto com a primeira linha de defesa, né, essa nossa área de apoio, fazer esse trabalho, nós identificamos, né, uma forma de dar segurança ao gestor, né, esse é o principal ponto, né, o gestor precisa conhecer seu processo, entender, né, como gerir os principais riscos que não podem ser totalmente eliminados, né, qualquer empreendimento é inerente que se tenha algum risco, mas a gestão disso tudo, né, e aí você ter os controles contribuindo para que essa gestão de risco seja feita, né, você ter práticas de compliance,
compliance cada vez mais exigidas pelo mercado também, tudo isso trabalhando em conjunto, né, com a supervisão da governança, né, com o apoio também da auditoria interna como terceira linha. Isso faz com que tenhamos benefícios, né, como maior transparência, segurança dos processos, resistência a crises, e principalmente essa percepção de valor, né? Eu acho que a criação de valor é algo que toda empresa busca, né, como eu falei lá no início, para a sua questão da sustentabilidade, da longevidade da empresa. Então, são práticas, né, que a gente queria realmente ter essa oportunidade aqui nesse evento e passar para vocês que isso vem sendo muito consolidado, né, aprimorado na Chesf e na Eletrobras como um todo já há muitos anos. Nosso programa de integridade já teve até premiação com algumas iniciativas, né? Então, todas essas práticas cada vez mais vêm sendo consolidadas junto aos nossos conselhos e traz realmente resultados importantes para a empresa, né? É esse o recado que a gente queria passar, né? Eu fico aqui à disposição, acho que o Sábio pode verificar se teve alguma pergunta, né, aí da audiência, né, ou podemos explorar mais algum ponto que seja importante para o entendimento. Sábio. Temos aqui sim, cara, uma pergunta, tem duas perguntas aqui rápidas, né, que eu vou fazer para você, tá? A primeira seria, como evitar que a implantação de controles internos se torne algo burocrático, que prejudique o desempenho e a flexibilidade dos processos? Certo. Bom, de fato, né, a gente tem que ter sempre uma constante vigilância entre desempenho e controle, né? A gente não pode permitir também que o excesso de controles tire a flexibilidade dos processos, né, ou a necessidade de ajuste nos processos. Então, esse não é o objetivo de um sistema de controles internos. Não tem o objetivo de engessar processos, né, de evitar a inovação de processos. Não, muito pelo contrário, né, sempre se preconiza mesmo a boa gestão e se há melhorias a serem feitas, essas devem ser implementadas e devem ser acompanhadas. O que se precisa é retratar realmente nos controles mapeados e testados, né, a realidade dos processos. Então, o gestor responsável por uma atividade, ele tem que ver o sistema de controles internos como uma segurança para o seu processo. Se você é responsável por um processo, você vai querer que ele funcione de forma adequada, né, que os controles sejam executados de forma correta, para que isso não gere problemas mais à frente, né? Todo o seu processo é uma cadeia, vamos dizer, de atividades que vai também atingir outros processos e por isso é necessário, como eu falei ali, a gente tem a visão da certificação SOX, que busca garantir uma demonstração contábil e financeira confiável, né? Mas ao mesmo tempo, além disso, muito além disso, se espera ter processos que funcionem adequadamente e gerem resultados, né? Então, é sempre importante entender como uma segurança para o processo e entender que junto com a segunda linha de defesa é possível desenvolver controles mais adequados e, obviamente, a partir do momento que se adquire maturidade no processo, cada vez mais é possível identificar controles-chave, né? Controles que podem substituir, um controle às vezes pode substituir alguns, né, que geram uma burocracia maior, mas que vão trazer ali uma segurança para o processo. Só tá. Essa é a visão. Tem uma segunda pergunta aqui, Karen. Normalmente o estabelecimento de diretrizes de compliance em políticas e normativos nem sempre é suficiente para assegurar que todos da empresa apliquem essas diretrizes, né? Como fazer para que os princípios de integridade e ética sejam incorporados na cultura organizacional? Esse ponto é bem importante, né, que de fato não basta termos regulamentos, regras, né, postas em normativos, em documentos, em políticas. Existe uma das dimensões do nosso programa de integridade que eu expliquei, né, que está relacionado à comunicação e treinamento. Então, essa dimensão ela tem que ser trabalhada continuamente. Então, aqui na Chesf, por exemplo, nós temos cursos de integridade e ética que são feitos anualmente para todos os empregados. Nós temos também a própria estrutura, né, que nós temos hoje, além da área de integridade, nós temos uma comissão de ética também instituída na empresa, né, e aí cada empresa funciona com um formato adequado ao seu tamanho, ao seu nível de maturidade, mas quando existirem na empresa uma área de integridade ou uma comissão de ética, elas devem sempre trabalhar em conjunto, né, para promover essas ações educativas, né, para estar disponível para acolher, né, e atender qualquer situação trazida pelo empregado. Então, você tem um canal de denúncia também confiável,
confiável, que garanta anonimato, que garanta também a não retaliação. Isso tudo está muito bem instituído, muito bem posto, e com o tempo, né, com esse contínuo trabalho de educação, de comunicação, nós percebemos que isso vai se incorporando na cultura, sim, da organização. Nós temos uma pesquisa de clima que é feita na empresa, né, a cada 2 anos, e é perceptível como a percepção, né, da favorabilidade desse tema de integridade ética, ela vem crescendo, né? As pessoas vão tendo uma maior percepção sobre as políticas, sobre como a empresa trata esses assuntos, sobre a confiabilidade que elas têm, que a alta administração está dando atenção para esses assuntos. Então, a gente acaba medindo, né, como esses temas vêm sendo incorporados no dia a dia profissional de todos, né? E principal, eu acho que realmente esse apoio da alta administração, a gente tem isso muito forte aqui na CHESP. Nós temos o presidente da CHESP sempre presente em eventos desse tema, né, passando o recado para os gestores, para os colaboradores, mostrando que, de fato, é um tema prioritário para a organização. Então, isso, de fato, é fundamental, né, e ajuda bastante a desenvolver isso na cultura organizacional. Ok, eu não sei se a gente tem tempo ainda, mas eu acho que aqui ainda tinha uma pergunta, né? Quais as oportunidades que a LGPD, junto com a governança de privacidade, pode trazer para a CHESP, né? Essa pergunta, ela nos remete à questão dos dados, né? Basicamente, a mudança aí que a LGPD trouxe para vamos dizer, todo o arcabouço, né, das empresas é que ela os dados deixaram de ser, vamos dizer, das empresas para trazer de fato, né, ou seja, o dado hoje, ele é do titular dos dados, né? As empresas, elas apenas têm a posse. Tá? Então, elas precisam cuidar desses dados da melhor maneira possível. Então, a questão das oportunidades em relação a isso é das empresas procurarem melhorar a gestão dos seus dados, né? Saberem como posicionar seus dados dentro das estruturas, né, de banco, né, das estruturas de TI, de forma que esses dados possam gerar informação. Tá? Então, eu acho que é uma oportunidade muito grande para as empresas em termos de estruturação das suas áreas de dados, da sua gestão documental, tá? E da proteção também, porque muita coisa tem sido melhor protegida, tem sido melhor observada depois que a Lei Geral de Proteção de Dados também entrou, principalmente com a questão da proteção dos dados, né, em relação a todos esses arcabouços de segurança que acontecem e que as empresas vão ser penalizadas caso não atuem corretamente. Então, a gente tem que ver que é uma oportunidade para as empresas melhorarem a questão da gestão dos dados para obter mais informação, mas de uma forma melhor, mais estruturada. Bom, seriam essas as perguntas, tá? Eu não tenho mais perguntas aí, Karen. Ok, eu agradeço bastante, né? Eu acho que nós não temos mais nenhuma pergunta registrada, mas assim, a gente vai ficar sempre à disposição aí, né, seja do nosso público interno ou externo, né, para prestar informações de como a gente vem desenvolvendo essas práticas na CHESP, né. Espero que nesse pouco tempo tenhamos conseguido, assim, passar a importância desse tema, né, a importância para a governança e como a CHESP realmente vem praticando isso de forma bastante sólida, né, bastante madura já, e claro que sempre com um horizonte de aprimoramentos que sempre tem que ser feitos também. E estamos à disposição a qualquer momento, agradecemos e passamos aí a palavra para a organização. Obrigada. Obrigado, pessoal. Estamos à disposição. Nós é que agradecemos, estamos chegando ao encerramento desse tema, dessas 2 palestras com valiosas informações, agradecendo mais uma vez a participação dos nossos convidados.